Então, nessa semana, a gente está discutindo colisões, certo? Que é meio que uma aplicação de alguns resultados que a gente viu para sistemas de muitas partículas, só que na maioria dos casos a gente está considerando duas partículas só, né? Então, a colisão de duas partículas que interagem entre si e não sentem ações de forças externas, certo? Então, enfim, a gente pode usar, né, conservação da energia total, conservação do momento linear. Né? Conservação da energia total, a gente viu que nem sempre a gente consegue medir a energia total das partículas, porque tem, desses dois sistemas estão colidindo, porque tem energias internas. Então, tipicamente, o que a gente analisa é a energia cinética do centro de massa. Aí, só essa energia pode ser conservada ou não, né, o que classifica as colisões como elásticas ou inelásticas. Tá? Então, na aula de hoje eu quero discutir três probleminhas. Um é um problema de colisão típico. Eu acho que os problemas de colisões, eles podem ser, às vezes, algebricamente trabalhosos, mas não tem muito segredo. Né? Enfim, impor conservação do momento e, se a colisão for elástica, conservação da energia cinética. Né? Mas, tirando isso, não tem muito o que fazer. Obviamente, né, você tem, às vezes tem que manipular mais, manipular menos. Então, esse é um exemplozinho aqui só para a gente discutir um pouco colisões elásticas e inelásticas e conservação de energia. E aí o que eu acho que talvez seja mais novidade para vocês é o conceito de seção de choque, né, que é muito usado em física, para estudar justamente a interação entre esses sistemas. Então, eu dei um exemplo em aula aqui, eu vou considerar um outro exemplo, tá? Onde, o exemplo que a gente discutiu em aula, foi um exemplo de uma força que vai com o inverso do quadrado da distância, então, tipo uma força elétrica, uma força gravitacional. Aqui, eu vou discutir uma força do tipo 1 sobre R ao cubo, só para a gente ver o que muda e como calcular essa seção de choque nesse caso. Tá? Então, a gente vai fazer isso com alguns passos. E depois tem um caso clássico, né, que é super simples, mas é interessante porque nos dá um outro ponto de vista da seção de choque, ou pelo menos nos dá uma intuição melhor do que é a seção de choque, que é o caso de partículas colidindo com uma esfera rígida. Então, a gente vai ver que aqui não tem força à distância, nada disso. A partícula só tem uma força de contato, a gente assume isso. Obviamente, isso é uma aproximação da situação real, porque na situação real, o que está acontecendo é, de fato, a gente tem uma força elétrica quando essas partículas chegam muito próximas. E essa força elétrica é que faz o papel dessa força de contato. Mas aqui a gente aproxima, né, nessa escala macroscópica para uma força de contato. E aí, enfim, a gente vai ver que nesse caso é bem simples calcular a seção de choque e a gente consegue ter uma interpretação geométrica boa para a seção de choque. Tá? Então vamos lá, o primeiro problema é o seguinte: é um problema de dois sistemas macroscópicos, então são duas bolas de sinuca que estão colidindo, uma inicialmente está em repouso, e aí depois da colisão as duas saem com um ângulo de θ, tá? Com relação a ao momento ou à direção da bola incidente. E aí o problema fala para a gente assumir que não tem perda de energia para o ambiente, certo? Então, tipicamente o que pode acontecer é que, enfim, né, por exemplo, na colisão das bolas você tem ondas sonoras que se propagam e carregam energia para fora. Aqui não é o caso, é para assumir que a energia é conservada. Então, a primeira coisa que o problema pede é discutir se essa é uma colisão elástica ou inelástica, certo? Depois, a gente vai fazer uma discussão das energias, né? Que tipo de energias a gente poderia ter nessas bolas? Né? E aí, por último, se as bolas tiveram se saíram rodando depois da colisão, quanta energia que está nesse movimento de rotação das bolas? Né? Pode ser que as duas colidam de tal maneira que elas saiam rodando. A gente vai discutir, vai usar essa situação para discutir um pouco a energia total das bolas e como que a energia é conservada. Então, a situação que a gente tem é a seguinte: a gente tem uma bola aqui inicial que está colidindo com essa bola azul aqui, as duas têm a mesma massa, e aí depois da colisão as duas saem com ângulo θ com relação
a direção original. E a gente lembra, né, que esse é um tipo de, esse é o referencial que a gente chamou de referencial laboratório, onde o alvo está parado. E a gente viu que nesse caso a gente sempre pode escolher os eixos de tal forma que o momento inicial esteja no eixo X e depois da colisão as duas partículas escapem em um plano. Né? Então, o que a gente quer investigar aqui é primeiro se a colisão é elástica ou inelástica. Tá? Então, aqui não tem muito segredo. O que a gente vai fazer é impor conservação de momento. Né? A gente tem algumas informações do problema. E a gente vai impor conservação de momento para, enfim, verificar o que a gente pode determinar. E aí, uma vez que a gente determine algumas grandezas, a gente calcula a energia cinética inicial e final e compara, para ver se ela é conservada ou não. Tá? Então, essa é a estratégia desse problema. Tá? Ou pelo menos essa primeira parte. Né? Se a gente lembrar, o problema deu uma informação a mais para a gente. Ele não falou se a energia é conservada ou não, mas ele me falou que os dois ângulos aqui são iguais. Isso, em geral, não precisa ser verdade, né? A situação mais geral, a gente viu, eu vou ter um ângulo aqui e outro aqui. Os ângulos não precisam ser necessariamente iguais. Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz? Eu vou escrever os momentos iniciais nesse sistema de coordenadas. Eu vou usar aquela notação de tuplas, né? De vetores dessa maneira aqui, para não ter que ficar escrevendo os versores. Tá? Então, o meu momento inicial está na direção do eixo X, e aí eu vou escrever o momento final de cada uma dessas partículas. Né? Então, eu vou colocar o P em evidência aqui. Eu vou ter cosseno θ, seno θ 0. E para a partícula 2, para a bola 2, eu vou ter, em princípio, deixa eu chamar isso aqui de um, melhor, né? P1', e aqui um P2', eu vou ter cosseno θ menos seno θ 0. E é isso que eu sei. Eu sei que esses ângulos são iguais, então eu tenho essa informação, mas eu ainda não sei nada sobre P1' e P2'. Em princípio, né, são variáveis que ainda não estão determinadas, mas a gente vai impor conservação de momento para ver o que a gente consegue determinar aqui. Então, a gente sabe que o momento sempre vai ser conservado nesse caso. Então, é o momento total. Então, o momento total inicial é só o P1, porque a partícula 2 está em repouso inicialmente. E o final é o P1' mais P2'. Então, eu tiro daqui, né? Eu vou ter duas expressões. No eixo Z é tudo sempre zero, então não tem problema. Então, no eixo X, eu vou ter que a soma dessas componentes tem que ser igual a essa daqui. Então, eu vou ter que P vai ter que ser igual a P1' mais P2' cosseno θ. E a soma dessas componentes aqui tem que ser igual a zero. Então, daqui eu tiro que P1' seno θ tem que ser igual a P2' seno θ. Né? Lembrando, né, só, eu não falei isso explicitamente, mas P1' e P2' são o módulo desses vetores. Né? Se eu calcular o módulo desse vetor, essa é a raiz quadrada, né, da soma das componentes ao quadrado, vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, dá 1, né? Então dá justamente P1'. Então esse é o módulo do vetor P1' e esse é o módulo do vetor P2'. Então, dessa segunda expressão aqui, eu vejo que esses módulos têm que ser iguais. P1' tem que ser igual a P2'. E aí eu posso jogar isso nessa expressão aqui em cima. Não, desculpa. Não nessa, na da linha de baixo. Tá? E aí eu vou ter, então, que P vai ser igual a 2P' cosseno θ. Né? Então, eu vou definir o módulo desses dois momentos como P'. E aí, portanto, eu tenho que P' é igual a P sobre 2 cosseno θ. Então, por conservação de momento, essa é a relação entre os módulos dos momentos. E aqui a gente, né, já vê que esse θ, por exemplo, nunca vai poder ser 90 graus, senão esse cosseno daria zero, o P' daria infinito.
né? E é óbvio que o θ não pode ser 90 graus, porque se as duas partículas saírem assim, tá? Não tem como conservar momento, né? Porque o momento inicial está nessa direção. Tá? Então, só uma observação. Só que a gente quer verificar se a energia cinética do centro de massa é conservada, certo? Então, a gente vai calcular essa energia cinética. A energia cinética inicial é simplesmente P1 ao quadrado sobre 2m, que é P ao quadrado sobre 2m. Então, a gente pode escrever como mv quadrado sobre 2 ou P quadrado sobre 2m, dá na mesma. A energia cinética final, eu tenho que somar as energias cinéticas das duas bolas, e as duas têm a mesma massa aqui. A gente acabou de ver que os dois momentos são iguais, são P', né? Então, isso aqui vai dar P' ao quadrado sobre m, que eu vou somar essas duas energias cinéticas vão ser iguais. Isso, portanto, vai dar P quadrado sobre 4m cosseno ao quadrado de θ. E aí, só para ficar mais explícito, eu vou escrever isso aqui como P quadrado sobre 2m, 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ. Então, essa é a energia cinética final. E aí, para eu saber se ela é conservada, eu tenho que comparar com a inicial, né? Então, se eu comparo as duas energias, eu vejo que elas só vão ser iguais, né? Então, K' vai ser igual a K se cosseno ao quadrado de θ for igual a meio, né? Se cosseno ao quadrado de θ for igual a meio, isso dá 1, e aí as energias ficam iguais. Tá? Então, não é para qualquer ângulo que as energias cinéticas vão ser conservadas. É só se cosseno ao quadrado de θ for igual a meio, ou seja, cosseno de θ tem que ser igual a raiz de 2 sobre 2, que é igual a 45 graus. Então, a energia não é igual a 45 graus, né? θ é igual a 45 graus. Então, a energia só vai ser conservada para esse valor do ângulo, tá? Quando elas forem espalhadas exatamente em 45 graus. E a gente viu, né, um dos exemplozinhos que eu discuti na aula é que para massas iguais, se a energia cinética for conservada, para massas iguais, essas duas partículas têm que sair com um ângulo de 90 graus entre elas. Né? E nesse caso, como as duas saíram com o mesmo ângulo, tem que ser 45 e 45 aqui. Né? Então, a gente poderia já até ter usado esse resultado para descobrir direto que esse θ deveria ser 45 graus se a energia foi conservada. Tá? Mas, obviamente, a gente pode fazer um caminho mais, né? Não mais direto, mais intuitivo, talvez, ou no caso, não tem que usar um resultado conhecido, que é simplesmente impor conservação de momento. Tá? Então, energia cinética aqui não é necessariamente conservada. Tá? Aí o segundo item pede para discutir o seguinte: né? Que tipos de energias eu posso ter no meu sistema, né, na minha bola? Tá? Justamente para a gente pensar um pouco sobre a conservação de energia. Né? A gente está assumindo que o sistema é isolado, tá? Então está desprezando o atrito com a mesa, a gente está assumindo que, de fato, as forças internas ou externas não existem, né, ou são nulas, e, portanto, esse sistema, bola 1 mais bola 2, ele é completamente isolado, a energia total tem que ser conservada. Obviamente, assumindo que as forças internas são conservativas. Então, a gente sabe que a gente tem que ter conservação de energia, mas a gente viu que, dependendo do ângulo aqui, a gente não vai ter conservação de energia. Tá? Conservação de energia cinética. Né? E esse ângulo, de fato, não precisa ser 45 graus, pode aparecer em diferentes valores. Né? Então, vamos analisar um pouco o que é a energia total do sistema. Certo? Então, para cada bola, a gente tem as seguintes componentes para energia. A gente viu que a gente pode pensar a bola como sistema de partículas,
né? Tem aqui vários átomos, se a gente quiser ser super atomista nesse sentido, né? Então, eu posso pensar que a bola é formada de várias partículazinhas lá. Eu estou assumindo que a bola é um corpo rígido. O que significa? Que a distância entre as partículas estão todas fixas, né? Elas não podem... A bola não pode ser comprimida, não pode ser esticada, então ela é realmente rígida, é como se as partículas estivessem todas presas lá. Então, a distância delas do centro de massa está fixo. E aí a gente viu que a gente tem as seguintes componentes para energia de uma bola. A gente viu que a energia cinética a gente pode separar em duas partes. A energia do centro de massa, que é justamente o que a gente considerou agora, né, no exercício anterior, no item anterior. A gente tem uma energia cinética do movimento das partículas relativa ao centro de massa. Essas velocidades são as velocidades relativas ao centro de massa. Então, como é que a gente analisa isso? A gente imagina que a gente vai numa situação onde o centro de massa está parado e aí as partículas estão se movendo com relação ao centro de massa. Essas são as velocidades. E aí eu tenho uma energia potencial também, né? Que entra aqui a energia potencial interna da bola, né? Ou a energia potencial entre as duas bolas, mas quando elas estão bem afastadas, essa energia potencial é basicamente nula. Então, o que vai entrar aqui é a energia interna de cada bola. Uma energia potencial interna. Só que aí, né, então, em princípio, esse é um caso geral, qualquer sistema vai ter essas três componentes de energia, né? Tudo que a gente fez aqui foi escrever energia cinética total mais potencial. Só que a total a gente separou em centro de massa mais esse movimento relativo ao centro de massa das partículas da minha bola. Tá? E foi essa daqui que a gente usou para analisar a conservação de energia, né? Na verdade, conservação da energia cinética do centro de massa. E a gente viu que esse termo aqui, se a gente analisar só esse termo, ele não necessariamente é conservado. Tá? Só que, né, por ser um corpo rígido, aqui eu vou, como eu falei para vocês, corpo rígido, vocês vão ver, na verdade, só em mecânica clássica 3, mas né, vocês já viram um pouco em fenômenos mecânicos, então dá para ter uma ideia do que significa, né? Um corpo rígido significa isso que eu acabei de falar para vocês, que as partículas estão presas, como se, né, elas estivessem presas lá imagina, numa rede cristalina. Elas não podem se mover com relação ao centro de massa. Né? Não se mover, mas elas não podem se mover com relação umas às outras. Tá? Então, isso significa o quê? Se eu tenho uma energia potencial interna, imagina que essas partículas estão presas por molinhas. É uma das maneiras de, sei lá, modelar o que seria uma energia interna aqui. Se elas estão fixas, essa energia interna está fixa também. Eu não posso mudar a distância entre as partículas, essa distância está fixa, então a energia interna também não vai mudar, porque a energia interna depende da distância entre as partículas. Certo? Então, antes e depois da colisão, como essas distâncias não mudam, U é constante. Certo? Essa energia interna é constante. E a segunda propriedade é que essas partículas, como elas também estão, a distância entre elas está fixa, elas não podem estar se locomovendo radialmente com relação ao centro de massa. O que isso quer dizer? Né? Que, no máximo, a minha bola pode rodar. Né? Ela não pode se esticar nem se comprimir. Né? Então, esse termo de energia cinética aqui, no máximo, significa uma rotação em torno do centro de massa. Então, eu posso ter uma energia acumulada nessa energia de rotação. Então, tipicamente, a minha bola pode trocar energia entre esses dois termos aqui. Eu posso transferir energia do centro de massa para energia de rotação e vice-versa. Tá? Então, esses são os tipos de energia que a gente pode ter. E aí o problema fala justamente para assumir que a colisão não foi elástica e tentar estimar quanto que vale essa energia de rotação. Tá? Então, o que a gente pode usar é que a energia total é conservada. Então, se eu olhar só a energia cinética, ela não vai ser conservada. Ou seja, um pouco da energia teve que ir para uma energia rotacional. Tá? Então, a gente tem que lembrar que, obviamente, a energia conservada é a energia do sistema como um todo, né? Bola 1 mais bola 2. Tá?
Então, o que a gente pode, né, analisar aqui? A gente pode analisar a energia total do sistema, que vai ser a energia cinética de cada um dos sistemas, né? E aqui, deixa eu escrever isso de uma maneira mais explícita, eu vou chamar isso de energia cinética total, certo? Então, não, na verdade não, minha anotação estava correta, né? Eu vou assumir que, inicialmente, né, eu tinha uma bola parada e outra se locomovendo, sem rotação, então só tinha energia cinética do centro de massa. Eu tenho aqui uma energia potencial total, que, né, muito antes da colisão e muito depois, ela é só a energia de cada bola, porque uma bola não sente mais a outra, porque elas são distantes, então a energia interna de cada bola. Isso eu vou assumir que é conservado, então a que eu tinha inicialmente é a mesma que eu vou ter depois da colisão, né? Então isso aqui vai ser constante. E aí depois da colisão eu posso ter ganhado essa energia cinética de rotação, né? As bolas podem sair rodando, então eu tenho esse elemento a mais aqui, que corresponde a essa contribuição, tá, do movimento relativo ao centro de massa, tá? Então, agora eu tenho eu incluí na minha análise todas as energias possíveis, certo? Então, eu posso impor conservação de energia. Eu sei que isso tem que ser verdade, né? Então, novamente, né, eu não estou analisando só a energia cinética do meu sistema, ou não estou analisando só a energia cinética do centro de massa do meu sistema, que seria só uma parte da energia. Estou, de fato, considerando a energia total. Por ser isolado, a energia total tem que ser conservada, tá? Então, se eu imponho isso daqui, né, eu vou ter que K1 mais o zero vai ser igual a K1' mais K2', mais essa energia cinética de rotação, que eu estou incluindo aqui a rotação das duas bolas, a energia cinética total de rotação, que foi para essas bolas, né? Não dá para saber o quanto foi para uma e o quanto foi para outra, mais o zero. Como essa energia interna ela é constante, isso aqui dá zero. E aí eu vou ter que essa energia cinética de rotação vai ser igual à energia cinética do centro de massa inicial menos a soma das energias cinéticas do centro de massa finais. E é isso aqui a gente calculou. Isso aqui eu vou deixar como K1 mesmo. Essa soma a gente viu que era a energia inicial dividido por 2 cosseno ao quadrado de θ, certo? Então, eu posso escrever essa soma como energia inicial 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ. Então, a minha energia de rotação vai ser igual à energia cinética inicial 1 menos 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ. Então, usando conservação de energia, a gente consegue estimar o quanto pode ter ido para essa rotação das bolas, né? E a gente vê que para θ igual a 45 graus, né, isso vai dar zero, porque aí a gente tem, de fato, a energia cinética do centro de massa sendo conservada, mas para outros valores não, né? Então, essas bolas podem estar rodando com uma certa energia, que é dada por isso daqui. Quanto maior a energia inicial, maior é essa energia de rotação. Esse é um resultado que a gente pode tirar. Obviamente, a gente fez algumas simplificações aqui. Por exemplo, a gente assumiu que o corpo é realmente rígido. Um corpo rígido quer dizer que não tem vibrações, as partículas não estão vibrando dentro dele, ou seja, a temperatura desse corpo é zero, efetivamente, tá? Então, eu estou assumindo que não tem mudanças de temperatura, então o corpo não pode ter aquecido nem esfriado, né? Não tive nenhuma perda de energia para o ambiente também. Então, com essas simplificações, a gente consegue daí calcular essa energia de rotação, tá bom? A próxima questão é para a gente trabalhar um pouco mais esse conceito de seção de choque. A gente viu que seção de choque é algo que a gente consegue calcular, que só depende da força de interação e da energia das partículas incidentes.
Então, a gente consegue calcular isso teoricamente e também é fácil de ser medido experimentalmente. Então, é algo que, por mais que você esteja trabalhando com um sistema microscópico, onde você não consegue lá determinar as posições das partículas, você consegue medir esse ângulo de espalhamento, isso é algo fácil, né? Porque as partículas saem, aí você pode ter um detector lá fora que mede esses ângulos de espalhamento. Então, a gente consegue medir experimentalmente a seção de choque e a gente consegue calcular ela teoricamente também. Então, a gente sempre pode fazer, né, se a gente não sabe como essas partículas interagem, a gente pode assumir um modelo de interação, calcular a seção de choque e comparar com os dados experimentais. Né? Isso que é feito o tempo inteiro em experimentos de colisão. E a gente pode, inclusive, incluir parâmetros no nosso modelo e ajustar esses parâmetros para explicar a seção de choque experimentalmente observada. Né? E aí, assim, a gente pode ir determinando como essas partículas estão interagindo, mesmo sem a gente conseguir ir lá e ver toda a trajetória delas. A gente só vê a incidente e a final quando elas estão bem separadas. Tá? Então, essa é a ideia, a importância desse conceito de seção de choque. Tá? Então, aqui a gente vai querer investigar, né, em aula eu discuti brevemente o caso 1 sobre R quadrado, aqui a gente vai querer investigar como é que a gente calcularia essa seção de choque assumindo um modelo teórico para a interação da partícula incidente com a partícula alvo. E aí eu vou assumir uma força desse tipo aqui. Né? 2K sobre R ao cubo, onde K é uma constante positiva. Então, é uma força repulsiva. Tá? Então, a partícula incidente vai ser espalhada. A gente vai assumir, só para simplificar os cálculos, né, que a massa da partícula alvo é muito maior que a da partícula incidente. Tá? Isso não seria necessário, mas a gente teria que reescrever as nossas coordenadas aqui, mas a gente pode assumir isso para simplificar. Tá? Então, tipicamente, a partícula alvo vai ficar parada e a partícula incidente vai ser espalhada. Tá? E aí, por essa partícula alvo ser muito mais pesada, a gente está basicamente no referencial do centro de massa. Então, o referencial do centro de massa, nesse caso, coincide com o referencial do laboratório. E aí, a primeira coisa que a gente vai querer... Né, a gente viu que para calcular a seção de choque, o que a gente precisa determinar? Né? A gente precisa de uma relação entre a distância que a partícula está do alvo. Então, lembra que a partícula não precisa ter uma colisão frontal, ela pode estar deslocada. Então, é a relação entre essa distância e o ângulo de espalhamento. Se eu assumo que a minha energia inicial está fixa, né, e a velocidade está, né, nessa direção desse eixo, né, a única coisa que eu posso mudar é essa distância. Eu não tenho mais nada que eu possa mudar. Né? Então, o ângulo de espalhamento, dada que a energia inicial da partícula incidente está fixa, ele só pode depender dessa distância. Então, é estabelecer essa relação, e aí com essa relação a gente viu que a gente consegue calcular a seção de choque diferencial. Então, primeiro a gente vai ver como calcular essa relação de uma maneira geral. Certo? E aí a gente vai retomar o que a gente discutiu muito para forças centrais. Aí eu vou assumir aqui que a minha força, de novo, é central, que é enfim, é uma boa modelagem para a grande maioria das forças, né, de interação. Então, primeiro o problema pede para a gente mostrar que a gente consegue determinar uma relação entre o ângulo de espalhamento e esse B, que é aquele parâmetro de impacto, é a distância que a partícula incidente está do eixo da partícula alvo. Né? Quando o B é zero, a colisão realmente é frontal. Né? E aí, se eu tenho uma força central, a colisão frontal significa que a partícula vem, para e volta na mesma linha. Né? Se ela está deslocada, ela vai fazer uma trajetória que não necessariamente é uma hipérbole, certo? A hipérbole é para o caso da força 1 sobre r quadrado, 1 sobre r ao cubo, eu posso ter outras soluções. Tá? Então, não é esse tipo de movimento não é sempre uma hipérbole, pode ser outra curva. Tá? Então, primeiro vamos demonstrar isso daqui, porque essa expressão me dá, pelo menos formalmente, uma maneira geral de eu calcular uma relação entre o ângulo de espalhamento e o parâmetro de impacto para qualquer potencial. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar vários resultados que a gente tinha de forças centrais. Então, eu vou relembrar brevemente alguns dos resultados. Tá? Então, a primeira coisa que a gente lembra é que a energia total ela é conservada, ela é uma constante do movimento, certo? E a gente podia escrever ela em termos de 3 termos, né?
uma energia cinética radial, uma energia cinética rotacional, né, que a gente pode escrever em termos do momento angular, que também é uma constante no movimento, mais uma energia potencial. E aí o que a gente vai querer estabelecer é uma relação entre a posição da partícula e o ângulo dela, o ângulo θ. Certo? Então, a gente viu que a gente poderia, né, relacionar essas duas variáveis, r e θ, e imaginar que r é uma função de θ. Então, para cada ângulo θ, eu tenho uma posição da minha partícula. E a derivada de r com relação ao tempo, que aparece aqui, eu posso escrever, então, como a derivada de r com relação a θ, de θ com relação a t. Certo? Então, isso vai me dar dr dθ, θ ponto. E aí eu posso usar, né, isso a gente faz o tempo inteiro em forças centrais, sempre que eu tenho θ ponto, eu lembro que eu posso reescrever isso em termos do momento angular. Então, a gente lembra que o momento angular é dado, né, usando esse sistema de coordenadas, por mr ao quadrado θ ponto. Então, θ ponto é igual a L sobre mr quadrado. E, portanto, r ponto eu posso escrever como dr dθ, L sobre mr ao quadrado. E aí o truque é jogar isso nessa equação de energia para a gente tentar achar uma solução para esse dr dθ. Então, se eu jogo isso na minha energia, eu vou ter que a energia total vai ser m sobre 2, dr dθ ao quadrado, L ao quadrado, m ao quadrado, r à quarta, mais L ao quadrado sobre 2mr ao quadrado, mais energia potencial, que depende de R. E o que eu vou querer fazer aqui é reescrever essa expressão para dr dθ, né? Então eu posso isolar dr dθ nessa equação e escrever isso daqui como raiz de 2m, r ao quadrado sobre L, raiz de E menos L ao quadrado sobre 2mr ao quadrado, menos U de E. Então, tudo que eu fiz foi resolver essa equação para dr dθ, e aí eu posso passar tudo que depende, né, do lado direito, tudo depende de R, né, então eu posso jogar isso para o lado esquerdo, e aí eu vou ter simplesmente L sobre raiz de 2m, 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre essa raiz da energia, menos L ao quadrado sobre 2m ao quadrado, menos U de R, tudo isso aqui, dr dθ, do lado direito eu vou ter simplesmente 1. Né? Então, passei tudo dividindo para o lado esquerdo. E aí eu posso integrar isso aqui em dθ. E aí essa integral aqui, né, dr dθ, dθ, nada mais é do que uma integral em dr, que eu vou chamar de um dr'. E do lado direito eu tenho simplesmente uma integral em dθ. Tá? Então, eu tenho essa relação entre θ e r. Né? Então, em princípio, se eu escolher se eu integrar de um ângulo inicial até um ângulo final, eu vou ter um r inicial até um r final. E aí eu consigo, né, se eu conseguir integrar isso daqui, eu consigo escrever θ como uma função de r. E como é que a gente relaciona isso com o ângulo de espalhamento? Então, se a gente olhar para a nossa figura, né, e se a gente escolher orientar o eixo de coordenadas de tal forma que θ seja zero quando a partícula chega mais próximo do alvo, né, então meu alvo está aqui na origem. Tá? Então, imagina que eu escolho o meu sistema de coordenadas de tal forma que a partícula, quando θ for zero, a partícula está no ponto de máxima aproximação. Né? Essa é uma escolha de orientação do meu sistema de coordenadas, não precisava ser assim. Né? Mas se eu fizer essa escolha, o que é esse ângulo de espalhamento? O ângulo de espalhamento é o ângulo que a partícula vai estar andando aqui depois de muito tempo. Eu sei que depois de muito tempo essa força vai ser desprezível e ela vai andar quase em uma linha reta.
certo? Então, imagina que isso aqui permanece como uma linha reta. Eu quero saber qual é esse ângulo aqui. E, pela simetria do problema, eu sei que esse ângulo vai ter que ser igual a esse ângulo, né? Porque eu posso tanto andar daqui para cá, como andar para trás no tempo, e essas duas evoluções vão ser idênticas, certo? Então, esses ângulos vão ser idênticos. Só que esse ainda não é o ângulo de espalhamento, né? O ângulo de espalhamento é o ângulo que o momento da partícula espalhada faz com o momento da partícula inicial. E com essa escolha do sistema de coordenadas, esse aqui é o ângulo com o eixo x, não é o ângulo com o momento inicial. Tá? Então, o momento inicial, né, a partícula estaria nessa direção. Se não tivesse espalhamento, ela continuaria nessa linha aqui. Certo? E aí, se ela é espalhada, ela segue para cá. Então, o meu ângulo de espalhamento vai ser o ângulo entre essas duas linhas aqui. Certo? Vai ser justamente esse ângulo. Então, com essa escolha do sistema de coordenadas, o meu ângulo de espalhamento vai ser π menos 2 vezes θ, que é justamente esse pedacinho aqui. Então, isso tudo aqui tem que ser π, isso aqui é π menos 2θ. Então, se eu souber quem é esse θ, eu consigo calcular o meu ângulo de espalhamento. E como é que eu calculo esse θ? Bom, é só eu fazer aquela integral de um instante inicial, que é o instante de máxima aproximação, até quando R for para infinito. Quando R for para infinito, eu sei que eu vou estar no meu ângulo assintótico, que vai ser justamente esse θ aqui. Então, o que eu quero fazer naquela integral é integrar do ângulo inicial até esse ângulo assintótico aqui, e a integral em R vai ser do instante inicial, que é esse quando o ângulo é zero, que é o R mínimo, até muito no futuro, né, quando o R tender a infinito. Então, é essa integral que eu tenho que fazer aqui. Certo? Então, esses são os limites de integração. Se eu calculo a integral do lado direito do R mínimo até o infinito, e o R mínimo a gente sabe calcular, né? Se eu sei a energia da partícula incidente, eu consigo determinar esse R mínimo. Isso aqui vai me dar justamente esse ângulo θ, e aí para o ângulo de espalhamento eu vou ter que pegar π menos 2 vezes esse ângulo θ. Tá? Só que a gente ainda precisa fazer um passo a mais, que é escrever essas coisas em função do parâmetro de impacto. Né? Então, a gente lembra, eu discuti isso em aula, que o parâmetro de impacto me dá o momento angular inicial da partícula. E como o momento angular é conservado, se eu calcular ele quando a partícula está muito distante do alvo, ele vai ser o mesmo em qualquer instante do movimento. Certo? Então, a gente viu que o momento angular era dado pela massa da partícula, parâmetro de impacto, vezes a velocidade inicial. Essa velocidade inicial, de novo, é muito antes da colisão, então é quando, sei lá, a partícula estava aqui, bem distante do alvo. Quando ela está bem distante do alvo, a energia cinética, a energia total dela é só energia cinética, porque ela está tão distante que essa energia potencial é desprezível. Tá? Então, a energia total tem que ser a energia cinética inicial. Então, com isso, eu consigo escrever que o meu momento angular é raiz de 2me vezes esse parâmetro de impacto. Então, onde eu tenho momento angular, eu posso trocar isso pelo parâmetro de impacto. E aí eu vou ter uma relação direta entre parâmetro de impacto e ângulo de espalhamento. Então, se eu jogar isso aqui em cima, né, nessa integral, eu vou ter θ vai ser igual a 2 raiz de b. Esse raiz de 2m cancela com esse daqui. E eu vou ter integral de R mínimo até infinito, 1 sobre R' ao quadrado, na verdade isso aqui deveria ser ao quadrado. E eu vou ter E menos L ao quadrado, eu vou ter 2MeB ao quadrado, então 2M vai cortar com 2M. Eu vou ter E
B ao quadrado sobre R' ao quadrado, menos U de R'. Tudo isso aqui elevado a menos meio, dR'. E aí, eu de fato ter o ângulo de espalhamento tem que ser π menos 2θ. Né? Então, tem que ser π menos 2 vezes isso daqui. Então, meu ângulo de espalhamento vai ser π... Ah, esse 2 não deveria estar aqui. Né? É só raiz de E. Então, isso aqui vai ser π menos 2 vezes B. E eu vou fazer uma seguinte simplificação, só para deixar a expressão mais simples. Esse raiz de E eu vou jogar aqui dentro. Né? Então, isso aqui era 1 sobre raiz de tudo isso daqui. E aqui em cima, então, eu tinha raiz de E sobre a raiz do que está nesse colchetes. Né? Então, eu vou simplificar, dividir em cima e embaixo por raiz de E. E aí, isso aqui eu vou poder escrever finalmente. Então, a gente achou uma expressão aqui para calcular esse ângulo de espalhamento em função do parâmetro de impacto e da energia inicial das partículas. Né? Energia inicial e energia final aqui é a mesma, porque a força é conservativa. E a energia potencial total. Desculpa. E a energia potencial de interação entre essas partículas. Então, para qualquer energia potencial, eu posso, em princípio, jogar a expressão aqui, calcular essa integral. E achar uma relação entre o parâmetro de impacto e θ e usar isso para calcular a seção de choque. Esse é o procedimento típico se a gente conhece a força que tá atuando. Então, vamos fazer isso para um caso... No caso da força 1 sobre r², a gente já tinha feito isso lá atrás, nas aulas lá atrás, eu só usei o resultado para calcular a seção de choque. Vamos fazer aqui para uma força que a gente ainda não calculou, uma força 1 sobre r². Então... Tá. Então, o que eu vou fazer é, primeiro, essa mudança de variáveis aqui, só para ficar mais simples a minha expressão. Certo? Então, se eu fizer essa mudança de variáveis, por que eu faço ela? Porque aquele 1 sobre r' quadrado dr' vira um du. Né? Esse termo aqui vai virar um du. Vai ficar um pouco mais simples a minha integral. Então, se eu fizer essa mudança... Quando o R' for para infinito, esse U vai para zero, e eu vou ter um menos aqui, entre o du e o dr', que vai fazer mudar os intervalos de integração. Então, o meu U vai de 0 até um U máximo, onde esse U máximo é calculado como 1 sobre R mínimo. Professor. E aqui eu vou ter 1 menos B ao quadrado, U ao quadrado, né? Eu tinha B ao quadrado sobre R' ao quadrado, então dá menos B ao quadrado, U ao quadrado, menos energia potencial de 1 sobre U, dividido por E, menos meio du. Então, é essa integral que eu tenho que fazer. Então, se a minha força é 2K sobre R² R chapéu, isso significa que o meu potencial vai ser simplesmente K sobre R². Tá? E, portanto, o meu potencial escrito em função de U vai ser simplesmente K U ao quadrado. Então, a integral que eu tenho que fazer é de 0 até um U máximo, de 1 sobre raiz de 1 menos B quadrado, U quadrado, menos K sobre E, U ao quadrado. Lembrando que o K é um número positivo e a energia também é um número positivo. Então, isso daqui vai ser integral de 0 até o máximo, de 1 sobre raiz
de 1 menos b quadrado mais k sobre e, u ao quadrado. Deu. Então, essa é uma integral que dá para fazer. Certo? Não é uma integral difícil de ser feita. A única coisa que eu preciso determinar aqui é quem é esse o máximo. Certo? Então, a gente lembra que o máximo é 1 sobre R mínimo. E R mínimo é a distância de máxima aproximação. Então, se a gente lembrar como é que a gente calculava essa distância de máxima aproximação, é justamente quando a partícula, né, ela vem vindo radialmente, ela vem vindo, ela para e aí ela volta. Então, é justamente quando aquela energia cinética radial é zero ou a energia total é igual à energia do potencial efetivo. É igual ao potencial efetivo. Então, isso aqui é dado por essa condição aqui, quando a energia total é igual ao potencial efetivo. E o potencial efetivo é L ao quadrado sobre 2R mínimo ao quadrado mais K sobre R mínimo ao quadrado. Então, se eu calcular isso daqui, o que eu vou fazer, né, eu também vou usar essa expressão aqui para já escrever o momento angular em termos do parâmetro de impacto. Então, se eu faço isso e resolvo para R mínimo, eu vou achar que R mínimo vai ser igual a raiz de b quadrado mais k sobre e, raiz de tudo isso. Então, o máximo vai ser 1 sobre isso, vai ser 1 sobre raiz de p quadrado mais k sobre e. Então, se eu fizer essa integral aqui, até esse limite superior, eu vou achar que isso vai dar simplesmente π sobre 2 vezes raiz de p quadrado mais k sobre e. Então, finalmente, a gente pode escrever uma relação entre o ângulo de espalhamento e o parâmetro de impacto B. Esse parâmetro de impacto B. Então, isso aqui vai ser π menos 2b, o resultado dessa integral aqui. Então, vinha dessa expressão, que de fato tem um erro aqui, deveria ser π e não 2π. Que era π, era justamente π menos 2θ. Né? Então, π, esse 2 vem do 2θ, e isso aqui tudo é o θ. Então, meu ângulo de espalhamento vai ser π menos 2 vezes b, vezes o resultado da integral, que é isso daqui. E aí o que eu preciso fazer aqui, né? Bom, esse 2 cancela com esse 2. E aí o que eu preciso fazer aqui é resolver isso daqui para b, né? Que não é difícil. Eu posso passar o π para o lado de lá, elevar tudo ao quadrado e resolver essa função, ou resolver essa equação para b. Né? Então, se eu escrever um b em função do ângulo de espalhamento, né? Se eu resolver essa equação, eu vou ter raiz de k sobre e, π sobre raiz do ângulo de espalhamento ao quadrado menos 2π vezes o ângulo de espalhamento. Então, se a gente comparar com o resultado que a gente obteve no caso de uma força 1 sobre r ao quadrado, é completamente diferente. Lá, se eu não me engano, a gente tinha uma dependência desse tipo aqui, B
dependia de 1 sobre tangente de θ, onde θ é o ângulo de espalhamento. Então, aqui é completamente diferente, a gente tem uma dependência completamente diferente entre o parâmetro de impacto e o ângulo de espalhamento, que nos vai dar uma seção de choque diferente. Tá? Então, para a gente calcular a seção de choque, então, a seção de choque diferencial, que a gente viu, é igual ao número de partículas espalhadas em um determinado ângulo, dividido pelo número de partículas incidentes, né, pelo fluxo incidente. A gente viu que a gente podia calcular isso daqui como d sigma dθ, sendo B sobre seno de θ, módulo de dB dθ. Então, se eu conheço essa função B de θ, eu consigo calcular essa seção de choque em função do ângulo de espalhamento. Então, está aqui a função que a gente vai usar. E aqui eu vou, só para simplificar um pouco a notação, eu vou escrever agora o meu ângulo de espalhamento, em vez de ficar escrevendo θ de E, eu vou simplesmente chamar de θ, a gente esquece daquele θ, né, de fato, da coordenada do sistema de coordenadas. Tá? Então, eu vou renomear isso daqui para um θ, só para não ter que ficar escrevendo θ de E. Então, esse, de fato, é o ângulo de espalhamento já. E aí, se eu faço a derivada disso daqui com relação a θ, isso aqui vai dar raiz de K sobre E, π menos θ, sobre θ ao quadrado, menos 2πθ elevado a 3 meios. Então, agora eu tenho todos os elementos para escrever a minha seção de choque. Então, a minha seção de choque diferencial vai ser K sobre E. Então, eu vou ter uma raiz que vem daqui e uma raiz que vem da derivada. Então, vai dar K sobre E. Π ao quadrado sobre seno de θ. E aqui eu vou ter π menos θ, θ ao quadrado sobre 2π menos θ ao quadrado. De novo, a gente vê que é bem diferente do caso 1 sobre r ao quadrado, que era a seção de choque de Rutherford, que era proporcional a 1 sobre seno a quarta de θ sobre 2. Então, aqui a dependência é completamente diferente. E aí a gente pode, por exemplo, a gente calculou a seção de choque, então essa seção de choque me diz se de fato for uma força do tipo 1 sobre r ao cubo, eu vou ter esse número de partículas espalhadas em cada ângulo. Então, eu posso comparar, por exemplo, diferentes modelos. Eu poderia pensar, né? Deixa eu comparar o modelo de Rutherford com esse daqui, comparar com os dados experimentais. Certo? Então, se eu comparar as duas curvas, vou aumentar um pouquinho. Se eu imagino que elas saem aqui, eu escolhi a normalização que elas saem aqui do mesmo ponto. Tá? Esse aqui é o caso da força 1 sobre r ao quadrado de Rutherford, e esse daqui é 1 sobre... Desculpa, uma força 1 sobre r ao quadrado, e esse é uma força 1 sobre r ao cubo. Então, eu vejo que, de fato, as duas forças diferem. Tá? Então, se eu medir o número de partículas espalhadas para cada ângulo θ, eu posso ver se os meus dados experimentais vão cair nessa curva, ou nessa curva aqui, ou em nenhuma das duas. Significa que nenhum dos dois modelos está correto. E aí eu posso usar isso para validar o meu modelo. Eu falo, ó, apesar de eu não conseguir ir lá e medir exatamente qual é a força entre as duas partículas, né, porque são partículas, em muitos casos, são partículas microscópicas, eu não consigo ir lá e medir a força entre elas, mas eu consigo fazer esse experimento de espalhamento,
comparar modelos diferentes e ver qual é o melhor modelo que se ajusta aos dados. Isso me permite determinar qual é a força de interação. Tá? Então, esse procedimento, apesar de ter começado lá com Rutherford, né, lá no comecinho do século XX, isso a gente faz até hoje. Tá? Então, experimentos de colisão é exatamente esse o procedimento que a gente faz até hoje. Tá? É, de fato, supor um modelo para interação, calcular a seção de choque, comparar com os dados experimentais. Em muitos casos, o modelo pode ter um ou outro parâmetro livre que a gente pode ajustar para, né, fazer o modelo descrever os dados experimentais. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo super simples aqui, né? Imagina que né, essa é uma força que depende, não sei, do, né, do, do spin das partículas, do spin total das partículas. Tá? Então, esse K aqui, ele poderia depender, estou dando um exemplo bem aleatório aqui, ele poderia depender do spin total das partículas, no meu modelo teórico. E aí eu posso ajustar esse valor de K, de tal forma que a minha curva descreva os dados experimentais, e aí eu estou, de certa forma, medindo qual é o spin total dessas partículas. Então, isso me permite fazer medidas de propriedades das partículas que eu não consigo lá e medir diretamente, né? Porque são sistemas microscópicos. Tá? Então, essa ideia da seção de choque ela é usada, né, o tempo inteiro em várias áreas da física, quando a gente não, na maioria dos casos, a gente não consegue ir lá e medir diretamente. Né? Então, fazendo esse experimento de colisão, a gente consegue inferir propriedades dos sistemas sem ter que ir lá e medir diretamente. Tá bom? Então, o último problema é um problema que é chamado de esfera rígida, que a gente assume que a gente tem um feixe de partículas aqui, incidentes sobre a esfera. Tá? E aí, a interação entre essas partículas e essa esfera, a gente aproxima por uma interação de contato. Né? Então, essa interação de contato vai fazer o seguinte: ela vai fazer com que o momento da partícula seja refletido dessa maneira aqui. Tá? Então, no momento do contato, da colisão, essa partícula vai sentir uma força nessa direção aqui, tá? Na verdade, uma força nessa direção, uma força normal de contato, que vai fazer o momento dela ser invertido. Tá? Não ser invertido, mas ser refletido justamente por esse mesmo ângulo alfa aqui. Tá? Então, essa é uma interação de contato pontual. E aí o que a gente vai querer calcular é a seção de choque. Né? Só que aqui, pelo espalhamento ser simples, né, eu não tenho aqui uma trajetória onde eu tenho que pegar ou calcular esse ângulo assintótico. O ângulo de espalhamento ele é simplesmente determinado por onde essa partícula bate na esfera. Né? Então, se ela bater, por exemplo, aqui, o ângulo de espalhamento vai ser exatamente 180 graus. Então, por ter essa simplificação, eu consigo achar uma relação entre o parâmetro de impacto e o ângulo de espalhamento de uma maneira geométrica só. Não preciso resolver a equação de movimento. Justamente porque essa interação de contato é tão simples. Tá? Então, né, se eu analisar essa figura, eu vou ter o seguinte. Né? Eu vou ter aqui, né, justamente esse parâmetro de impacto B. Isso aqui é o raio R. Né? Esse ângulo com relação à normal de contato alfa é esse mesmo ângulo aqui, alfa. E o meu ângulo de espalhamento é sempre aquele ângulo com relação à direção do momento inicial. Né? Então, se a partícula continuaria nessa linha aqui, o meu ângulo de espalhamento é justamente esse θ aqui. Que, de novo, vai ser π menos 2 alfa. Então, se eu analisar essa figura, eu tenho que
B sobre R é seno de alfa, e alfa é π menos θ sobre 2. Então, B sobre R é seno de π menos θ sobre 2. Ou seja, o parâmetro de impacto é simplesmente R seno de π menos θ sobre 2. Então, a gente vê que, né, nesse caso, realmente é tão simples que eu chego rapidinho nessa relação entre parâmetro de impacto e ângulo de espalhamento. E aí eu posso escrever isso daqui, né, usando as relações, né, trigonométricas para o seno da soma de dois ângulos, né? Então vai dar seno do primeiro, cosseno do segundo, mais, nesse caso, menos seno do segundo, cosseno do primeiro. Se eu fizer isso, isso aqui vai me dar R cosseno de θ sobre 2. Então já achei essa relação entre parâmetro de impacto e ângulo de espalhamento. É super simples. Tá? Então, a gente pode até verificar aqui, né, no caso em que o ângulo de espalhamento é 180 graus, o parâmetro de impacto deveria ser zero. Né? Então, quando θ for π, vai dar cosseno de π sobre 2, que de fato é zero. Tá? E a gente vê também desse resultado que esse parâmetro de impacto ele tem um valor máximo, que é R. O que é totalmente aceitável, né? Porque se eu tiver uma partícula aqui com um parâmetro de impacto maior que R, ela vai passar direto, não vai ter espalhamento nenhum. Então, esse parâmetro de impacto tem um limite superior, até R. Todo feixe, né? Se eu mando um feixe aqui assim, todas as partículas que estão aqui fora, elas não vão ser espalhadas. Então, de fato, esse parâmetro de impacto tem um limite superior, tá? Que é o raio. Então, vamos agora, só para praticar mais um pouco, calcular a seção de choque diferencial, nesse caso. Então, de novo, a gente tem que derivar essa expressão de B com relação a θ. Então, B é R cosseno de θ sobre 2, que eu vou ter seno de θ. A derivada, que é relativamente simples, né, vai ser R sobre 2 seno de θ sobre 2. Na verdade, tem um sinal de menos, né, porque a derivada do cosseno é menos seno, mas como eu tenho um módulo aqui, isso vai me dar mais. E aí eu vou ter aqui, então, R ao quadrado sobre vezes seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, sobre 2 seno θ. E o que está aqui em cima é justamente 1/2 de seno θ. Né? Se eu escrever θ como θ sobre 2 mais θ sobre 2, eu tenho isso daqui. Então, a minha seção de choque diferencial vai ser simplesmente R ao quadrado sobre 4. É uma constante. Então, o número, né, de partículas espalhadas para cada ângulo θ é sempre o mesmo, né? Não tem, é totalmente uniforme. Não tem uma dependência com θ. Mas o mais interessante aqui é discutir qual é a seção de choque total. Tá? Então, a ideia da seção de choque total é, né, se eu jogar um feixe de partículas com uma determinada área, né, então imagina que eu tenho um feixe aqui,
que passa por um plano que tem uma área. Pode ser circular, não interessa. Qual é a área dentro desse meu feixe que vai ter partículas espalhadas? Né? Então, essa é a ideia da seção de choque, ter uma dimensão de área. Né? Dessa área total do meu feixe aqui, qual é a área que vai ter partículas espalhadas? Nesse caso, a gente consegue até dizer, né? Porque a gente viu que o B tem que ser no máximo raio. Né? Então, essa área aqui de partículas espalhadas, ela tem que ter um raiozinho R. Né? Se eu tiver qualquer partícula fora dessa área, ela vai passar direto, ela não vai ser espalhada. Né? Então, isso aqui me dá a fração de partículas espalhadas. Né? Eu vou ter essa área sobre a área total do feixe, vai me dar uma fração de partículas espalhadas. Né? Então, a seção de choque total vai corresponder exatamente a essa área aqui. E a gente sabe, né, geometricamente, esse disco aqui, com raio R, tem área justamente πr ao quadrado. Tá? Mas vamos calcular a seção de choque para verificar esse resultado, né, a seção de choque total. Tá? Então, a seção de choque total, ela é dada pela integral de d sigma dθ em d ômega, né, em todos os ângulos sólidos. Não tem uma dependência em φ, a gente sempre assume que a força não tem essa dependência em φ, né? Então, aqui eu vou ter 2π, que vai ser a integral em φ, integral de d sigma dθ seno θ dθ, né? E seno θ dθ vem do elemento de ângulo sólido. Isso aqui é uma constante, né? D sigma dθ r ao quadrado sobre 4, então isso aqui vai dar 2π r ao quadrado sobre 4. E aí eu vou ter uma integral sobre todos os ângulos possíveis, que é de 0 a π, de seno θ dθ. Então, isso daqui vai ser πr ao quadrado sobre 2. Integral de seno vai ser menos cosseno de 0 a π, que vai dar justamente 2. Né? Vai dar menos cosseno de π, que é menos menos 1, menos cosseno de 0, que vai dar 1. Então, vai dar 1 mais 1 dá 2. Então, essa seção de choque total, de fato, dá πr ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma conexão muito simples entre a seção de choque e a geometria do problema. A gente vê que, de fato, as partículas espalhadas vão ser todas essas nessa área aqui. Fora dessa área não tem espalhamento. Então, a seção de choque total me diz qual é essa área de partículas espalhadas do meu feixe inicial. Bom, então, isso nos dá um pouco mais de insight sobre o que é essa seção de choque. Uma interpretação física mais direta, pelo menos. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para discutir aqui.